interessadas têm mecanismos de busca, ela fica sabendo no momento que publicou ali, ó, não precisa dar um prazo gigantesco para isso. Dá uma semaninha ali, acabou. Então já faz habilitação, dá para fazer processos muito mais céleres pelo que a tecnologia proporciona. Isso tem que passar a lei no Congresso? Sim, é lei de licitações, né? Entendi. Algumas coisas já avançaram, acho que ainda tem muito para avançar. Aí. Como que tu ganhou como governador sendo jovem pra caralho? Cara, então, aí eu me lancei lá, candidato a prefeito, quando eu tive. Acho que tem que fazer essa etapa anterior aqui, né? Pelotas. Eu nunca fui pra Pelotas. Quantos habitantes tem Pelotas? Já ouviu falar, tem claro. 350 mil. O que você ouviu falar de Pelotas aí? Pode falar, que você ouviu falar. Só piadinha, na verdade. Pois é. E o ex-prefeito de Pelotas assumiu que é gay. Que então, é gay, aí fudeu. Exatamente. Mas assim, né? Sabe que essa história de Pelotas tem nada a ver com questão de orientação sexual da população lá, nem nada. Tem a ver porque era uma cidade muito rica no século XIX, para metade da população branca, né? Porque era a riqueza em função de grandes proprietários de terra, com o charque, que era a carne de sol feita no sul, com a característica feita do sul, e com metade da população branca, metade da população negra escrava. Mas foi muito rica a cidade por conta daquele período. E o que acontecia é que, imagina, o Rio Grande do Sul, né, fronteira de disputa entre portugueses e espanhóis e tal, não uma selva no sentido de floresta amazônica, mas um mundo selvático, assim, né? O Velho Oeste. Mais ou menos isso, né? O faroeste lá, e aí você tem uma certa rudeza, vamos dizer assim, né? Uma característica mais rude de povo. E aí uma cidade muito rica, os fazendeiros fazem o seu próprio banco. Tinha o Banco Pelotense, que originou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi a partir do Banco dos Fazendeiros de Pelotas e tudo mais. E aí mandavam os seus filhos estudar na Europa, né? E quando voltavam da Europa, voltavam com hábitos mais refinados, com as roupas rendadas, né? Os hábitos europeus, um refinamento, vamos dizer. E aí, claro, naquele mundo de gente rude, acabava aquilo sendo característica de afeminados e tudo mais. Entendi. Daí que surgiu. Daí que vem um pouco da piada, né? E aí o que acontece, né? Pelotas é uma cidade que, pela mesma característica que eu falei para você aqui, com essa riqueza que tinha lá, mas depois não soube se reinventar no século XX, acabou empobrecendo toda aquela região, né? Você imagina, metade da população negra escrava, quando acaba esse regime, né? Evidentemente por um avanço civilizatório importante, não se oferece alternativas para essa população, a própria economia local quebra o ciclo do charque, né? Por conta de energia elétrica, frigoríficos, isso e aquilo tudo mais, começa a virar. Faz sentido. E a região não soube se reinventar. Então empobreceu muito. Quando eu fui concorrer a prefeito, um primo meu me dizia: o que você quer sendo prefeito de Pelotas? Não vai ter como dar certo isso, porque a cidade está quebrada, não tem muita demanda, muita pobreza. Que se você pegar na década de 50, 60, 70, lá começam aí da zona rural para as grandes cidades. Na região sul, a grande cidade era Pelotas. Então ela começa a receber gente das cidades da volta, mas ela não tinha economia para sustentar esse pessoal. Então começa a surgir bolsões de pobreza, de miséria, né, na periferia. Então boa parte da cidade sem pavimentação, sem infraestrutura de saneamento e sem dinheiro para conseguir fazer tudo isso. Então muita limitação financeira. Um primo meu disse: você vai acabar com a sua carreira política, você vai ser prefeito e acabou. Como que o cara lá vai saber? Mas aí, Monarca, você tem que pensar o seguinte, tá? O PSDB é muito forte em São Paulo. Sim. Mário Covas, Geraldo Alckmin, Serra, né? Figuras super importantes, Fernando Henrique, enfim, super importantes. O partido se constituiu aqui, cresceu aqui, tem mais de 20 anos de governo aqui em São Paulo e acho que fez um belo trabalho. Bom, tanto é que tem sido renovado, pode ter discussão para lá, para cá, sobre se concorda com isso ou com aquilo, mas o Estado de São Paulo está... Falar que qualquer partido fez um belo trabalho, para mim, parece assim, tipo, tá bom. Não, cara, mas assim, São Paulo avançou muito, assim, se você comparar com outros estados. Você é daqui de São Paulo? Mas não acho que foi por causa dos políticos que a gente avançou, tá ligado? Mas tem a decisão política, você não pode... Não é só, não é só. Claro, tem um espírito empreendedor do Estado. Acho que a conjuntura estratégica, geográfica, barra social, barra um monte de coisa culminou. Tá bem, mas isso reflete na política também, entendeu? Isso reflete na política. Exato, a gente tem melhores políticos porque aqui tem que ter.
entendeu? Porque aqui tem muito mais em jogo. Tá bem, mas enfim, a gente pode entrar nessa discussão e aí o programa vai ser o maior episódio do Flow da história. Mas o ponto objetivo aqui, né? O PSDB tem essa força em São Paulo, sempre teve candidatos de São Paulo, à exceção de 2014, mas todas as outras eleições foram candidatos de São Paulo. E aí, nessa eleição, ele disse, não, mas nós não vamos seguir a mesma lógica, nós vamos abrir prévias para discussão. Pô, legal, bacana, eu gosto desse mais sentimento. Democrático, me sinto... E aí um grupo de líderes do partido me procura e diz, a gente acha que você tem que se apresentar nacionalmente, o que você fez no Rio Grande do Sul não é qualquer coisa, é um estado difícil, complexo, tanto do ponto de vista das contas quanto do ponto de vista político. Porque o Rio Grande do Sul sempre foi conhecido, a gente chama lá a grenalização da política, né? Tudo vira um Grenal. Então, se alguém se posiciona de um lado, imediatamente se posiciona do outro. Entendeu? Isso vem da nossa própria formação enquanto povo, né? Você está lutando pelas fronteiras, portugueses e espanhóis. Você tem ali chimangos e maragatos numa disputa de dominação política do Estado no início do século passado. Então tem sempre esse enfrentamento muito claro. Tanto é que eu brinco que o Rio Grande do Sul é um estado que é, às vezes, do contra, né? Porque quando o Fernando Henrique ganhou as eleições nos anos 90, o Lula ganhou lá no Rio Grande do Sul. Depois, quando o Lula veio a ganhar eleições, depois o PSDB ganhou lá. Então, o Estado estava sempre no sentido contrário. Diferente, né? A exceção aí de algumas eleições, mas enfim, mas então o Estado sempre foi do contra. Aí eu brinco que, pô, agora que o país está polarizado, briga de tudo que é jeito, aqui a gente está mais tranquilo, a gente vem, né? Que, mais uma vez eu insisto, não quer dizer que não tenha quem me conteste, é claro que tem, é claro que tem enfrentamentos. Mas, cara, esses enfrentamentos não são um negócio do tipo, vou te destruir, vou acabar contigo, entendeu? Tipo, as suas ideias, vou destruir suas ideias e acabar com elas. Exato, vamos enfrentar, como eu disse, tem um país que tem problema como o Brasil, cara, se é para fazer política do contra, tem que ser contra a corrupção, tem que ser contra a inflação, contra o desemprego, né? Tem tanta coisa para a gente ser contra, a gente fica perdendo tempo sendo uns contra os outros, entendeu? Aí fica discutindo temas que não tem... E você sabe como que vai funcionar, Safra, essas primárias? Então aí definiram a regra das prévias com pesos para os votos. Por quê? Como é a primeira prévia, né, que o partido vai fazer, tem que organizar isso. Então os filiados vão votar todos, mas o peso da decisão deles é correspondente a 25% do total. Porra, legal, hein? Pra caralho o PSDB, acertando. Ah, mas é que é o caminho seguinte, como é que você coordena isso aí? Porque as listas estão defasadas, estão tudo mais. Eu sei. Aplicativo. Faz um aplicativo, pede para todo mundo cadastrar. Eu concordo contigo, Ana, mas tem uma curva de aprendizado, entendeu? Você tem, vamos fazer a primeira. É verdade. Nós vamos fazer a primeira assim. Ensinar as pessoas a usar aplicativo vai ser complicado. Vai ter que cadastrar afiliado, vai ter que não sei o que tal. Vamos fazer a primeira assim, depois você vai expandindo isso até o dia que você vai conseguir fazer 100%. Mas você entende porque eu fico assim, legal. Porque você dá o poder pros caciques novamente. Já se coloca de um jeito, beleza, vamos dar mais liberdade para vocês, mas ao mesmo tempo vamos controlar aqui o nosso poder. Mas é que outras prévias já feitas tinham muita acusação de fraude para um lado, para o outro. Então você acha que prévias que não foram feitas no nível nacional, né? Em outros níveis. Então acho que tem uma curva de aprendizado. Do jeito que essa está se desenhando? Não, a regra acho que ficou adequada, porque também os pesos dos estados também foram calibrados, vamos dizer, com essa regra. Por quê? Porque depois tem outro grupo que é os prefeitos e vices, outro grupo que são os vereadores, outro grupo que são os deputados estaduais, os deputados federais e tal. Nesse grupo aí. São vários grupos e tal. Entendi. Porque aí onde tem mais prefeito vai ter mais peso para cá, onde tem mais vereador. Quem tem mais peso no e voto tal. Nas primárias, nas prévias? Pelo Estado, tá dizendo? Como assim? Nas prévias do PSDB, quem vai... Você falou que os afiliados têm 20%. 25%. Não tem grupo com mais de 25%, entendeu? Então tem os outros, prefeitos e vices são 25%, aí depois deputados federais e senadores são 25%. Então, como é um número menor de deputados federais e senadores, com 25%, o peso maior é deles. Entendi. Mas não definem sozinho nada, né? Então acho que ficou um negócio bem calibrado. Como eu disse, tentativa e erro, né? Como eu disse, até acertar e fazer um negócio que dê bem certo. Então estou bem entusiasmado, saiu aí essa semana até uma análise da Eurásia, que é uma consultoria que faz análise de cenários, super respeitada no mundo, e que inclusive indicou, pelos estudos que está fazendo, as pesquisas que faz internamente no partido, que... Você está sendo bem aceito. Que estou sendo bem aceito e até vamos avançando. Vamos passar uma colinha para você. Exatamente. Aqui o meu pessoal pediu para assim, o Rafa pediu para citar as redes do Tucanos por Eduardo. Então, para quem está nos acompanhando, já está falando de redes, aí já está falando de prévias. Tucanos por Eduardo é a nossa rede nas redes sociais. É tipo uma hashtag?
São os canais mesmo. Arroba Tucanos por Eduardo. Eduardo no Instagram. No Exatamente, YouTube, exatamente. Twitter. São as nossas redes. Então, quem é dos PSDB, que está participando aí das prévias, está convidado a E participar aí, lá. essa pesquisa da Eurásia colocou você Ela como? indica que eu tenho uma vantagem, entendeu? Que Mas hoje é uma boa sou... vantagem, um momento de vantagem? Como que é? Ela indica que eu devo ganhar as prévias. Eu não acredito, eu não tô de salto alto nem nada aqui, né? Eu tô... Não, estamos dando os dados aí, né? Não, tô bem animado, bem confiante, né? Legal. Mas respeito muito, como disse o Dória, acho que tem o seu mérito nas gestões que fez, enfim, um cara que tem as suas qualidades. O senador Tasso Gereissati, que é um outro possível presidenciável, o cara foi governador do Ceará, fez uma mudança de paradigma no Nordeste, entendeu? Que ajudou a levantar a barra para os outros estados. O Ceará colhe hoje os resultados de uma política iniciada lá pelo Tasso, né? E depois você tem o Arthur Virgílio também, que é ex-prefeito de Manaus, tem toda uma inserção e uma legitimidade para falar sobre a Amazônia, que é um tema super importante. Então acho que as prévias a gente deve respeitar cada um deles, e eu estou me lançando aqui com força, com determinação e com humildade ao mesmo tempo nesse processo. Mas quem são os caras que estão ao teu redor para te ajudar? Muita gente. É tipo muita gente. Não, tem bastante gente, assim, né? A gente tem tido manifestações de estados que o pessoal do partido lá se juntou e definiu por apoio a mim. Então, por exemplo, a Bahia e o Amapá, recentemente, o Rio Grande do Sul, o Paraná também anunciou que fechou questão com a gente, Minas Gerais, e a gente tem outros estados aí se encaminhando, é possível que Alagoas anuncie algo nos próximos dias. A gente tem tido uns avanços bem importantes aí de apoiamentos. Aí tem deputados, senadores. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem tido uma colaboração importante do Antônio Carlos Panuzzi, foi prefeito de Sorocaba, ex-presidente do PSDB, né, declarou publicamente que está com a gente, um ex-deputado, Pedro Tobias, o atual prefeito de Santo André, Paulinho Serra, né, que é a segunda maior cidade que o PSDB governa aqui em São Paulo, está colaborando com a gente. Mas acho que é importante dizer, não é um contra o outro, não é para ganhar do Dória, não é para ganhar do Tasso, não é para ganhar... Cara, eu tô entrando nessa... Ideia, né? Não tem uma chance de criar um racha no partido. Você tem que tomar esses cuidados, porque naturalmente a militância, né? O pessoal começa a ficar... Até porque essa militância não apaixonado pelo projeto, né? Não é tão movida por ideia. A sua militância diz? Não, eu digo em qualquer eleição, né? Não é a minha disposição ter um racha, ter uma disputa... mais dura. Tu tá até elogiando os teus competidores aí, pelo menos Porque eu acho que a gente tem que ganhar pelas qualidades da gente, não pelos defeitos dos outros, entendeu? É mais ou menos isso. Verdade, eu acho que verdade. isso é total. Estou apresentando meu projeto aqui, as minhas qualidades eu julgo que são essas. Se você acha que elas são melhores maiores que as dos outros, vem com a gente. Tu já entra nas prévias com um desenho do governo que tu quer fazer? Sim. Para mim está muito claro que é a prioridade do Brasil, né? A primeira meta tem que ser enfrentamento à corrupção. Assim. O que é enfrentamento à corrupção? Você tem que usar tecnologia para deixar ao máximo o governo de forma transparente, acessível para todo mundo poder acompanhar o que acontece. Da hora demais isso aí, só que é bem abrangente. Mas bem genérico. É uma luta pela que eu sempre tive, né? Antes de existir lei de acesso à informação, eu fiz lá como vereador, quando era vereador, com 23 anos de idade, das primeiras leis de transparência do Brasil, que era exigindo que colocasse absolutamente todos os dados, inclusive salários e tudo mais, na internet. Hoje em dia está pelo Brasil todo isso, mas naquele tempo, tinha que comprar briga ferrenha. Tipo, as diárias dos vereadores, eu brigava lá porque eventualmente viajava-se demais na Câmara de Vereadores, tudo mais. Digo, eu defendo e fiz uma campanha, consegui pressionar os vereadores e foi aprovado no parlamento lá, que era todas as diárias serem informadas publicamente, e mais do que isso, qualquer saída para fora do estado tinha que passar no plenário para discutir publicamente a conveniência do vereador ir a Brasília, ir lá, Essa foi tua maior vitória política como vereador? Foi uma das principais ali, né? E eu me lembro que ali a gente dizia, né, quando tinha aquele debate, eu me lembro que falava-se sobre os inconvenientes que isso pode trazer. Aí eu peguei uma frase que é atribuída aí a um juiz da Suprema Corte Americana, lá do início do século passado, que dizia: não existe melhor desinfetante que a luz do sol. Quando uma coisa está cheirando mal, o que você faz? Bota todo mundo ver. Bota no sol, né? Bota ali as claras. Então, o primeiro passo para combate à corrupção tem que ir ao extremo da transparência. Né? Gosto disso, concordo. Então, a minha determinação lá, o que mais pode ser feito.
e você tem que ter dados abertos para que qualquer pessoa possa, um cara entrar lá, não só ver as informações, como ele possa baixar aquelas informações para ele trabalhar aqueles dados como ele quiser, para lançar numa planilha de Excel lá e, quero ver por valor, quero ver por assim, quero ver assim, quero cruzar com outras informações, que é permitir ter dados abertos. Então, enfim, acho que esse é um Isso é primeiro perfeitamente constitucional, não tem... Sim. E tem Já está resolvido, assim. Já. Aí tinha uma discussão sobre... mas o salário do servidor, né? Isso gera um constrangimento, isso fere a intimidade, a privacidade dele. Porra, o cara é servidor público. Eu dizia o seguinte, cara, o que ele faz com o dinheiro dele é dele. sim. Não precisa saber, ninguém quer saber. Mas o patrão tem que saber quanto que paga pro funcionário. Exatamente. Então, até a hora que vai entrar o dinheiro na conta dele, esse dinheiro é público, entendeu? Então, a hora que fez o contra-cheque e tudo mais, esse dinheiro é público, você tem que saber. É bom pro próprio servidor, porque se tem um colega de trabalho que está ganhando indevidamente alguma coisa porque foi apadrinhado de um ou de outro, é bom para escancarar essas distorções também. Entendeu? Deve ser muito difícil propor algo nesse sentido como presidente da República. Não, mas eu acho que você tem que ir empurrando na direção certa, entendeu? Você vai expandindo os limites aí do que era impossível, vai virando possível, cada vez você vai empurrando. Mas tá bem, então mas a corrupção em si é importante, não é o grande mal, mas é um dos grandes males, tem que ser enfrentado. E aí, mas tá bem, vamos enfrentar a corrupção. Mas o que as pessoas querem de verdade? Eu digo que estar na política, né, fazer política, no final das contas, querer que as pessoas sejam mais felizes. É isso. Vamos assim, uma síntese mais simples, quase que civilização da política pública, base em evidências. Você não... Né, vamos fazer segurança. Contrata policial e distribui por aí. Não, peraí. Onde é que está acontecendo o crime? O Estado tem 497 municípios. 90% dos roubos de veículos acontecem em 23 cidades apenas, dos 497. 90% dos roubos de veículos. Tem que ter inteligência também na hora de distribuir. 70% dos homicídios estão nessas mesmas 23 cidades. Então o que a gente faz? Não é que a gente vai ignorar as outras, vamos continuar tendo política para as outras cidades todas. Mas vamos ter uma atenção dedicada para esse grupo de 23 municípios aqui. E o que a gente faz? Planejamento para cada uma delas, análise todos os meses dos indicadores de todos os crimes nessas cidades e nível de governança. Reunião desde o primeiro nível lá da cidade, depois a reunião da região, até chegar a uma última reunião que é com o governador. E eu me reúno todos os meses com todos os comandantes, todos os chefes de polícia das delegacias, né? Um grupo de 200 a 300 pessoas que a gente faz a reunião. E a gente pega lá os indicadores e analisa. Cidade X começou uma inflexão aqui de roubos de veículos. Eu não preciso esperar que fique pandêmico o problema, né? Não preciso esperar que vire um problema mais grave. A gente começa a ver uma inflexão já. O que está acontecendo? Presta contas para nós. Igual o imunológico do corpo mesmo, né? E igual a coisa do coronavírus. A gente fica lá acompanhando na televisão, né? Aumentando internações. Não, agora está baixando internações. Onde que está aumentando? Quantos óbitos? Quantos casos? Então você fica com o dedo no pulso, monitorando como o corpo também, você monitora. Quando começou a dar algum problema, você não precisa esperar virar uma doença grave, você trata, né? Aliás, é a mesma coisa, né? De que saúde é prevenção, então tem que ter ações preventivas. O cuidado quando acontece um problema, então você faz um tratamento, né, no corpo, você faz um tratamento quando aparece o problema, e se virou um problema mais grave, você tem que fazer uma reabilitação, né? Então, de certa forma, a segurança pública é isso, previne, trata e reabilita. O que é reabilitação? Bom, sistema prisional, você tem que dar consequência, você vai prender, você vai dar consequência para o criminoso, sabendo que ele vai voltar para a convivência. Não existe pena de morte, não existe prisão perpétua no Brasil, eu nem defendo que exista, você tem que ter consciência. A prisão perpétua devia existir. Eventualmente para alguns tipos de crimes, né? É meio absurdo, o Pedrinho Matador tá andando livre aí. Me traz o meu computador, tá aqui o meu computador? Você está assinando que eu tenho que assinar um documento virtualmente, então eu vou assinando aqui certo, com vocês. Cara, é ofício oficial do governo estadual do Rio Grande. É aquela coisa que sempre tem assim, né? Sempre surge, né? Tem que assinar hoje, porque hoje é o último prazo e tal. Alguém não fez o trabalho devido antes, porque eu assinei tudo, até hoje de tarde me dito, tá tudo limpinho aqui nas minhas... Olha aí, equipe, vamos... Alguém, depois a gente vai conversar. Depois a gente vai conversar para descobrir quem é que mandou só agora isso. Então, por favor, fique à vontade. O cara mega tecnológico, um tablet, PC. Maneiro. O Marcelso mandou, salve rapaz.
Eduardo, você vem pra presidente mesmo? Você tá fazendo alguma coisa pra nos salvar do eixo Bolsolula? Salva nós, aí uma mãozinha assim. Bom, a gente já falou sobre isso. Marcelso. É. Valeu, Marcelso. Obrigado aí. É. Enfim, cara, Já tô conversamos juntando gente, mobilizando pessoas em torno do partido, estamos nas prévias. E como eu disse, vamos insistir em apresentar um caminho, entendeu? Para quem está como a gente cansado dessa guerra, não vou ficar atacando um ou atacando o outro, vou me posicionar, claro, quais são as minhas diferenças em relação a eles e tal. Mas não é sobre, eu acho que nem é sobre essa coisa da campanha, nem sou a favor da campanha do nem Lula nem Bolsonaro, porque ela já começa do contra, entendeu? Eu acho que não é nem Lula nem Bolsonaro, é a favor de um Brasil diferente. É por um Brasil que feche esse capítulo e abra uma nova história. Pode até cometer erros, mas que sejam erros novos, não os mesmos erros, né? O Alê Salvador manda aqui. O senhor se cercou de aliados do deputado Aécio Neves em sua campanha nas prévias do PSDB. Qual é a posição do senhor em relação à permanência de Aécio no partido? Ter o apoio dele à sua candidatura não é um incômodo em função das denúncias de corrupção que ele enfrenta? Vem cá, o Aécio está respondendo um processo judicial. Eu já fiz as minhas manifestações em relação a ele em várias oportunidades. Eu acho que o partido deveria ter aberto na Comissão de Ética uma discussão sobre a saída dele do partido. Eu defendi isso fortemente. Infelizmente, não foi adiante. Acho que o partido precisava, no mínimo, discutir aquilo. Agora ele tem a oportunidade de se defender num processo judicial que está tramitando. Mas tu é aliado dele? Não tem uma aliança com a Aécio nenhuma, né? É porque ele está contra o Dória. Isso é uma insistência do Dória querer me colocar como aliado, né? Para tentar fustigar aquela coisa de tentar gerar um desgaste. A minha campanha e a minha candidatura nas prévias não nascem de nenhuma relação com a Aécio. Nascem de um desejo do partido de ter uma alternativa que fuja a uma regra que o partido sempre teve, que era o governador de São Paulo ser candidato. Então, o partido, desejoso de algo novo, diferente, apresenta uma alternativa. É isso, eu tenho a minha própria história para ser julgada, não preciso ser comparado a ninguém, a aliança de ninguém, eu tenho a minha própria história, minha trajetória, né, de prefeito, de governador, o que fiz, o que deixei de fazer para ser julgado pelas minhas ações. Não preciso de nenhuma comparação para colocar do lado de ninguém para ser avaliado. O Davi Gabriel, de novo, o CBMRS, que é o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. Lá vem aí de novo. Caralho, a galera possui aprovados aptos. Chamar todos é dar um tratamento isonômico, como feito com outros órgãos. O comando dos bombeiros militares já se pronunciou a favor. O secretário Ranolfo entende viável e necessário. Isso com a redução dos efeitos do gás estufa, de efeito estufa, para evitar mudanças climáticas ou reduzir a mudança climática no mundo. Então o mundo está alinhado para isso. E nós somos o país que tem a maior biodiversidade do mundo, a maior área florestada no mundo. A gente tem aqui a natureza toda e com capacidade de geração de energia. A gente tem uma Europa inteira em formato de floresta. Exatamente. E além disso, a gente tem o seguinte: vento, água, sol, entendeu? Que a Europa não tem para conseguir, ou não tem suficientemente para gerar a energia que eles precisam. Então a gente pode gerar muita energia limpa aqui e usar, inclusive, essa energia limpa para gerar essas outras fontes de energia para atender a necessidade de energia deles na Europa. Então a gente tem uma possibilidade econômica. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não bastasse ser importante o compromisso com o meio ambiente do ponto de vista ético e de civilização, de geração, entendeu? Para com as futuras gerações, a responsabilidade com o planeta que a gente vive, tem ainda um componente econômico, em que a gente pode extrair economicamente dessa necessidade do mundo, de precisar de energia limpa. A gente consegue gerar, a gente pode fazer, né? E a gente pode trazer para cá indústrias que são de demanda pesada de energia e que precisam, cada vez mais a população exige deles que eles tenham os seus produtos sendo feitos com a garantia de uma energia limpa, e o Brasil tem essa energia para fornecer, então a gente pode trazer para cá empresas, indústrias para produção pesada, porque a gente consegue oferecer o que o mundo mais vai exigir deles, que é redução de emissão de gases de efeito estufa a partir de fontes renováveis de energia, para dar um exemplo, né? Só que o país precisa, para isso, demonstrar claramente, mundialmente, o seu compromisso com o meio ambiente. Ele não prova isso. Pelo contrário, ele está sendo hostil ao meio ambiente. E aí isso nos tira muitas oportunidades econômicas
e começa, em alguns casos, promoverem países boicote a produtos brasileiros. Nós somos um país produtor de alimentos e, em alguns países, se promove boicote aos alimentos produzidos no Brasil, fazendo com que os supermercados tirem produtos das gôndolas, com pressão sobre isso, e aí a indústria nacional aqui desses alimentos vai perdendo economicamente. Então não bastasse ser inconsequente, é burra e irresponsável a posição contrária ao meio ambiente. A gente precisa de uma agenda ambiental que recupere a credibilidade do Brasil no mundo para trazer... quer dizer, se o tema do meio ambiente está no centro do mundo, o governo brasileiro trazendo o meio ambiente para o centro do governo como preocupação, coloca o Brasil no centro do mundo. O Brasil tinha que estar nos principais debates como protagonista na questão ambiental e ele é visto como inimigo. Então é absurdo o que estão fazendo com o Brasil e com prejuízos econômicos para a nossa população. O samba eu não trouxe o meu pandeiro para fazer aqui, mas eu sou pandeirista. Na próxima eu vou trazer um pandeiro. Mesmo? Da hora. Sou pandeirista. Olha aí, ó. Joga aí o vídeo. Vamos lá. Aí. Ela... Não, toca pandeiro. Esse é um deles. Também tem dois aqui. Pegou um outro? Olha aí, tá tocando áudio? Pra gente não. São meus irmãos aí. E eu. Maneiro. É isso aí. Eu tocava saxofone quando eu era adolescente. Caralho, difícil pra caralho tocar. Você era bom? Não. Mas aí o meu pai, né, coitado, meu pai é músico, assim, gosta de tocar música, ele toca violão, toca piano, toca acordeon, e daí vem essa veia que a gente gosta de música na família, é muito bacana, a gente gosta de se juntar e tocar um samba ou outros estilos musicais. E aí eu estava lá aprendendo saxofone e tudo mais, e eu pegando o jeito e tal, começando a tirar as primeiras músicas, mas claro que dava aquela uma coisa aqui ali, né? Mas estava saindo, estava começando a sair, vou lá me exibir para os meus pais lá. Tô tocando aqui, bem, agora toco. Meu pai olhou para minha mãe e disse o seguinte: saxofone é um instrumento bonito, né? Quando bem tocado. Aí eu entendi aquilo como assim, vou trocar de caminho e tudo mais. Aí ele não me desestimulou, amo meu pai sempre me deu muito estímulo, mas aí eu disse, já que a família gosta de samba, vamos atacar na percussão e vamos acompanhar num pandeirinho. Menos complicado. Que não é tão fácil como muitos querem fazer crer aí, né? Depois vamos trazer um pandeiro aqui pro pessoal do Flow, vamos ver se eles tocam pandeiro. Eu sou uma negação. Não tem ritmo nenhum também. O Ezequiel Melo manda aqui, salve, salve família. Eduardo, como você vê o cenário político em 2022? Acha que é possível uma terceira via ganhar as eleições? E você se posiciona como uma possível opção? Já falamos sobre isso também. É bom, é claro que ele acha que é possível. Eu tenho certeza que se viabiliza uma terceira via, desde que a gente consiga se conectar com esse sentimento. Bom, demanda da população existe. Assim, fala-se muito da polarização entre Lula e Bolsonaro e pouco se fala sobre a mesma polarização deles na rejeição. São super rejeitados, entendeu? Então, assim como tem gente votando, tem muita gente que não vota de jeito nenhum. Só que rejeita mais um, rejeita outro e não conhece as alternativas. Né? Se a gente apresentar uma alternativa que fale de Brasil, de futuro, que construa um futuro, eu tenho certeza que a gente vai viabilizar uma alternativa. Né? Mas como eu falei, não adianta querer entrar nesse jogo sendo um terceiro polo de radicalização. Tem que ser uma terceira via, efetivamente, com um caminho diferente. Pelo amor de Deus, mais chega de radicalização. Porra, ninguém aguenta. Porra. Não tem saúde que aguente. Né? A Yu mandou aqui uma propaganda. Tá com o vídeo aí, Jean. Valendo. Tá. A indústria de calçados esportivos só foca... Posso ir no banheiro enquanto isso? Fica à vontade. Tá bem. A indústria de calçados esportivos só foca em alta performance, criando padrões inalcançáveis. Pensando nisso, criamos o Yu Fit, para quem quer praticar exercício pelo bem-estar sem pressão, sustentável, confortável e lavável na máquina. yu.com.br, cupom FLOW de R$90 de desconto. Yu se escreve assim, ó, YUOOL.com.br. Entra lá, usa o cupom FLOW, R$90 de desconto. Cadê? Tá com o vídeo aí, Jean. Bonitão.
online, cupom FLOW e frete grátis. Que isso? Caralho, então é R$90 de desconto e ainda ganha frete grátis. Tá Caralho. na hora o negócio aí, hein, Se mano. fosse tu... Se fosse tu, comprava 2. Vocês estão usando hoje? Tamo, mostrei pra galera aqui, ó. Caralho, o cara é muito usuário. Tu vai fazer merda, tu vai chutar alguma coisa. Pô, e eles mandaram minha pra mim barriga tá aqui doendo. também. Mandaram pra você? Desse novo aí, então agradecer eles. Gostosinho mesmo. Gostosinho. Mas eu recomendo usar com meia, o novo. Você é chulezento. O Arthur Braga diz aqui. Um jeito de consertar a... Na verdade, vamos esperar ele voltar, né? Porque Melhor. deve ser pra ele. Pô, a deve, pergunta. né? Eu acho que mandaram a mensagem aqui, acho que, né? Pra mim não é, os caras me vê todo dia, pô. Pois é, Não é né? não? Mas, pô, legal. Eu acho bom que tenham pessoas novas que estejam chegando na política aí. Tipo, a gente já conversou com o Dória, conversando com o governador, conversando com vários políticos. E esse cara aí tem uma cara de pelo menos saber como mexe no PC, tá ligado? O PC dele é maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho, Né? moderno, Total quero né, saber mano? qual que é esse PC aí. Parece da Windows É, ali, um né? Microsoftzinho, mas eu não sei qual que é, mas é Mas maneiro. é maneiro, ele chegou assim, abriu, né? Puxou o fez um keyboardzinho, plec-plec né? ali. Plec-plec, eu quero um desse aí pra trabalhar. É que é ruim que não deve, pra jogo deve ser uma merda, né? Verdade, ele mas tu também não tem usa pra cara que trabalhar, joga. pô. É verdade, eu nem trabalho. Pois é, pô, tá de sacanagem, pô. A gente parou. Ó, vou te Tem uma dizer. pergunta aí pra tu. O Arthur Braga diz aqui: um jeito de consertar a falta de confiança que temos em nossos governantes seria utilizar um sistema de blockchain para todo o sistema tributário. Assim, todo mundo poderia ver onde seu imposto está indo até o último centavo. E os políticos corruptos não teriam como roubar em segredo. Vamos roubar em segredo. Não, mas acho que é isso aí. A tecnologia, se é blockchain, se é outro caminho, enfim, a tecnologia vai proporcionando cada vez mais esse fechamento de cerco, né? E a accountability. 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 Quem é que fala assim com... Tem alguém que fala assim, vai falar inglês, fala com todos os Accountability. sotaques. Tem uns Pô, caras que são- tem o Luciano Huck que fala Ah? Twitter. Twitter. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Você quer ser presidente falando Twitter? Não, é dá. Twitter. Também não dá. O Juca Pinheiro diz aqui: a proposta do Monark, democracia líquida, é impossível no Brasil, pois pode ofender o voto secreto. Cláusula pétrea, que não pode ser ofendida. Não, ainda peraí, que você não entendeu. Se você quiser ter democracia direta, você tem que fazer uma reforma na Constituição gigantesca, na minha opinião. Você tem que... Eu acho que a gente devia... Desculpa se é um pouco radical, eu sei que é. Na verdade, eu nem sei se esse é o caminho certo. Mas dá vontade de pegar a Constituição, amassar, jogar no lixo e criar uma nova. Com uma democracia líquida. Deixa eu continuar. Não, acho que assim, um dos problemas do Brasil aqui é que a Constituição, de fato, foi feita, né, naquele afã pós-regime militar e se resolveu colocar muita coisa na Constituição que não deveria estar na Constituição, deveria estar em legislação infraconstitucional. Porque ao se constitucionalizar, você coloca as mudanças da Constituição precisam ser aprovadas por uma maioria qualificada, entendeu? Então você, de 2/3 do Congresso, então, para conseguir formar maioria para mudar a Constituição é muito difícil. Uma vez que não é só a ex-senador. maioria é esmagadora, né? Que precisa. É muita coisa que foi constitucionalizada, entendeu? E aí uma vez me disseram que um senador que estava na Constituinte lá, que me comentou isso recentemente, que receberam depois da Constituição ou na discussão da Constituição lá, o grupo da Associação das Bibliotecárias ou qualquer coisa assim, em que estavam reclamando que não tinha nada na Constituição falando sobre as bibliotecárias e que algum dos senadores tomou a decisão ali de questionar, né? Com todo respeito, por que vocês acham que as bibliotecárias precisam estar na Constituição? E elas responderam, porque todo mundo está. Elas não deixaram de ter a sua razão, né? Mas, enfim, então é isso aí. A Constituição ela tem que ser normas, né, basilares do, Mas tá do inchada país pra e caralho. depois... A nossa Constituição é totalmente... Mas, claro, agora o problema é o seguinte, também sair, vamos rasgar a Constituição. Não existe isso, né? Vamos fazer uma nova. Isso também vai gerando instabilidades e riscos. Quer dizer, se você não tem compromisso com uma Constituição, você Mas não será que a gente tem consegue... que ter compromisso com o erro? Não é compromisso com o erro, mas você vai ter que dirigir e corrigir esse erro dentro das regras que ali foram criadas para Dá pra Pra mudar evitar- uma cláusula pétrea?
Porque se você... Não, a cláusula pétrea não. Mas Nem nem com uma tudo é cláusula pétrea. constituinte dá. Não, os problemas... Uma constituinte, sim. Entendi. Agora Então a gente precisa de uma constituinte. Agora a gente... Mas a gente acabou de fazer uma, entendeu? Ah, mas não funciona, não. Faz outra. É assim, a gente tenta, não consegue, tenta de novo. Mas acho que a gente vai... A gente vai ter que ter clareza de que rupturas são sempre traumáticas e traumas nunca são bons, Mas não entendeu? precisa ser uma ruptura. Cara, mas é que pode ser é uma, uma ruptura. decisão social. É uma ruptura se tiver 90% da população contra a decisão. Mas se tiver 90% a favor, isso aqui é É impossível uma conseguir ruptura de qualquer maneira. isso. Mas será que não vai chegar uma hora é que romper. precisa? Você vai dizer o seguinte, ó, essa Constituição não vale mais, vamos fazer outra. Aí o que acontece é o seguinte, quem é que me garante que essa nova também ali na frente não muda de novo? Entendeu? Esse é o ponto, porque você vai criando um vício que é,